Maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Sou eu. Eu peço que você se acalme. Você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai. Não. Onde é que eu sou? Eu sou advogado. Eu sou advogado. Posso ter a lei da minha respeito? Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Está suspensa a sessão. Você já viu uma CPMI parar por causa de um bate-boca entre deputado e advogado? Pois foi exatamente isso que aconteceu hoje em Brasília. Uma cena digna de novela. Dedo em riste, acusações pesadas e até a Polícia Legislativa precisou intervir. O palco desse embate foi a CPMI do INSS, onde o deputado Zé Trovão e o advogado do famoso careca do INSS protagonizaram um barraco político que suspendeu a sessão por 10 minutos. Tudo começou quando o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, disparou que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes seria o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas. Essa fala incendiou o ambiente. O advogado do acusado não deixou barato, retrucou imediatamente. E foi aí que começou a confusão. Deputados e senadores se exaltaram, o clima esquentou e ninguém mais conseguia se ouvir. No comando temporário da sessão, o deputado Duarte Júnior tentou apaziguar, mas não teve sucesso. Foi nesse momento que Zé Trovão deixou sua bancada, caminhou até a mesa e, dedo em riste, partiu para o confronto direto. A situação só não foi além porque a Polícia Legislativa foi chamada às pressas. E aí eu te pergunto, esse tipo de cena mancha ainda mais a imagem do Congresso ou faz parte do jogo político? Quero ver sua opinião nos comentários, porque essa confusão vai dar muito pano para manga. Agora, você deve estar se perguntando, afinal, quem é esse empresário apelidado de careca do INSS? E por que seu nome causa tanta polêmica? Estamos falando de Antônio Carlos Camilo Antunes, acusado de ser o cérebro por trás de um dos maiores esquemas de fraude contra aposentados e pensionistas do Brasil. Segundo o relator da CPMI, esse seria o maior roubo já registrado no sistema previdenciário. O esquema envolvia contratos fraudulentos, empréstimos consignados irregulares e até o uso de dados de pessoas que sequer tinham solicitado crédito. Imagine só, milhares de aposentados, gente que trabalhou a vida inteira, sendo enganados e perdendo parte do que recebem do INSS. Não é à toa que esse caso mexe tanto com a opinião pública, porque atinge diretamente a população mais vulnerável. E aqui tem um detalhe importante. A defesa de Antunes insiste que ele está sendo alvo de perseguição política e que não há provas robustas contra ele. Por isso, quando o relator o chamou de autor do maior roubo, o advogado Kleber Lopes não se conteve. Foi nesse momento que começou o barraco, que logo escalou para Zé Trovão se levantar e partir para o confronto. Esse episódio mostra como a CPMI, que deveria estar focada em esclarecer fraudes e buscar soluções, acaba virando palco de embates políticos e pessoais. Mas também levanta outra questão. Até onde vai a responsabilidade do Congresso em proteger os aposentados e punir quem realmente se beneficiou desses esquemas? E eu quero ouvir de você. Você acredita que o careca do INSS é mesmo culpado ou está sendo usado como bode expiatório para aliviar a pressão política? Deixe seu comentário, porque esse debate promete ser quente. Se tem um nome que não passa despercebido no Congresso, esse nome é o de Zé Trovão. Ex-líder de manifestações bolsonaristas, conhecido por discursos inflamados e pelo estilo confrontador, ele aproveitou o episódio da CPMI para, mais uma vez, ganhar visibilidade. Ao se levantar da bancada, dedo em riste contra o relator e o advogado, Zé Trovão não apenas reagiu ao calor do momento. Muitos analistas já dizem que esse tipo de postura é estratégica. Uma forma de se consolidar como voz forte da oposição,
fiel ao bolsonarismo e sempre disposto a bater de frente com quem considera adversário. Esse comportamento, no entanto, divide opiniões. Para seus apoiadores, Zé Trovão representa a voz do povo indignado, alguém que não aceita calado acusações ou injustiças. Para seus críticos, ele transforma o espaço que deveria ser de investigação séria em um palco de teatro político, mais preocupado em aparecer nas manchetes do que em buscar soluções. E é impossível não notar como esse tipo de ação mantém seu nome sempre em evidência. Em tempos de redes sociais, cada discussão acalorada vira corte, vira compartilhamento e rende engajamento. Ou seja, o barraco na CPMI pode até ter suspendido a sessão, mas certamente projetou ainda mais a imagem de Zé Trovão para seu público fiel. E eu te pergunto, Zé Trovão está defendendo a democracia com seu estilo explosivo ou apenas fazendo marketing pessoal para se manter relevante? Quero ver seu comentário aqui embaixo, porque essa é uma daquelas discussões que dividem opiniões. Agora, vamos olhar para o que realmente importa. Quais são as consequências dessa confusão dentro da CPMI do INSS? O episódio de hoje deixou claro que o ambiente da comissão está cada vez mais contaminado pela disputa política. Ao invés de se aprofundar nas investigações e apresentar soluções para as fraudes que prejudicam aposentados, a sessão acabou virando palco de ataques pessoais e de espetáculo midiático. A suspensão por 10 minutos pode parecer pouca coisa, mas simboliza algo maior: a fragilidade dos trabalhos da CPMI. Afinal, como avançar num relatório consistente se os próprios parlamentares não conseguem manter o foco no tema central? Além disso, cada vez que um barraco desses estoura, o que deveria ser uma investigação séria perde credibilidade perante a sociedade. Outro ponto é o desgaste entre os próprios deputados e senadores. O relator Alfredo Gaspar, ao chamar Antunes de autor do maior roubo, elevou o tom e praticamente fechou as portas para qualquer colaboração da defesa. O advogado reagiu. Zé Trovão entrou em cena e o que era para ser uma sessão de esclarecimento virou mais um round de disputa política. E enquanto isso, os verdadeiros prejudicados continuam sendo os aposentados e pensionistas que aguardam respostas concretas. A CPMI, que tinha a chance de mostrar resultados e expor os responsáveis, corre o risco de se perder em meio a discussões vazias. E aqui eu jogo a pergunta para você. Essas CPIs e CPMIs ainda servem para apurar a verdade ou viraram apenas palanque político para deputados e senadores? Deixe seu comentário, porque sua visão é fundamental para esse debate. Chegamos ao ponto final. O que essa confusão na CPMI do INSS revela sobre o momento político do Brasil e, principalmente, sobre o que vem pela frente? Primeiro, fica cada vez mais claro que o Congresso está em ebulição. As sessões viram palco de disputas partidárias e pessoais, com parlamentares transformando investigações em verdadeiros shows para suas bases eleitorais. Isso desgasta a imagem do legislativo, que já enfrenta altíssimos índices de desconfiança popular. Segundo, a postura de figuras como Zé Trovão mostra como a estratégia da oposição é manter sempre o clima de confronto. Isso garante visibilidade para seus nomes e mobiliza sua base. Mas, ao mesmo tempo, dificulta o avanço de temas realmente importantes, como o combate às fraudes no INSS. E, claro, não dá para deixar de olhar para 2026. Cada gesto, cada fala, cada embate em comissões como essa é usado para construir narrativas eleitorais. A direita busca mostrar que está na luta contra o sistema. A esquerda tenta passar a imagem de responsabilidade institucional. No fim das contas, o eleitor é quem precisa filtrar o que é teatro e o que é compromisso real com o país. Esse episódio também joga luz sobre uma pergunta maior. Será que a política brasileira consegue se renovar e trazer debates sérios, ou vamos seguir reféns de gritaria e espetáculos que rendem curtidas, mas não soluções? E eu quero sua opinião. Esse tipo de cena na CPMI influencia seu voto, ou você já enxerga tudo isso como parte de um jogo eleitoral? Comenta aqui embaixo, porque o que você pensa ajuda a entender o rumo da nossa política.